No alvo de perguntas bíblicas. Moisés me tira essa dúvida. No texto de Mateus capítulo 17 versículo do 1 ao 9 aparece Elias e juntamente com ele, Moisés que havia morrido. Certo? E Moisés que havia morrido conversa com Jesus. E estava ali Pedro, Tiago e João. E eles perguntaram para Jesus, se Jesus queria fazer uma tenda para ele, uma para Moisés e outra para Elias. Esse texto dá base bíblica para o ensino de que nós podemos consultar os mortos. Podemos falar com os mortos? Uma boa pergunta. Olha, esse texto aí de Mateus capítulo 17, versículo de 1 ao 9, não dá base bíblica de que nós podemos ensinar, que nós podemos falar com os mortos. De maneira nenhuma, nós não podemos falar com os mortos. Já de cara, nós vemos que não foram homens, não foram Pedro, Tiago e João que falaram com Moisés e com Elias, mas foi o próprio Jesus que falou com eles. E lá em Lucas capítulo 9, versículo 33, nós podemos perceber que antes de Pedro ele falar com Jesus acerca de construir tendas, Moisés e Elias eles já haviam se apartado deles, ido embora, ele já tinha ido embora naquele momento, já havia acabado aquela visão. E não havendo então possibilidade alguma de Pedro falar com Moisés. E nós sabemos também que Jesus ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E nessa passagem, Jesus ele havia se transfigurado na natureza divina. Só assim que ele falou com Moisés e Elias, nessa visão. Então, quem falou com Moisés e Elias foi Deus, e não foi os homens que falaram com Moisés, mas sim o próprio Deus. E qual era o assunto da conversa? Qual era o assunto que eles estavam conversando? Eles estavam conversando sobre a morte vicária, na cruz do Calvário, tudo que Jesus ele teria que passar ali na cruz do Calvário. Então esse era o assunto. Eles estavam conversando sobre o preço que Jesus teria que pagar para que a humanidade viesse a ser salva. E para finalizar aí, lá em Isaías 8, versículo 19, diz para nós não consultarmos os mortos. E lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, lá nós vemos que um dos principais motivos de Saul ele vir a morrer, ele vir a falecer, foi devido a ele ter consultado uma médium, uma pitonisa, uma mãe de santo. Um dos principais motivos dele vir a morrer foi por ele consultar uma mãe de santo. E ele consultou os mortos ali através dessa pitonisa, dessa mãe de santo. E quando ele consultou os mortos ali, a Bíblia vai nos mostrar que saíram demônios ali debaixo da terra. E um daqueles demônios se personificou no profeta Samuel e veio enganar ali então a Saul. E Saul foi enganado por aquele espírito mentiroso, se passando ali pelo profeta Samuel. E quando nós lemos também Deuteronômio capítulo 18, versículo 11, lá diz assim, o versículo de número 10. Entre vós não acharás feiticeiro, versículo 11, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Versículo 12. Isso é abominação ao Senhor. Então fica claro, fica nítido nesse vídeo aqui, eu respondendo essa pergunta, que nós não podemos, biblicamente, consultar um morto, falar com um morto. Amém? No alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates. Pregações. Canal Assembleiano Apologista.